Mas a gente começa essa segundona com um assunto que todo mundo gosta. Chocolate. Poucas são as pessoas, é claro que existem, mas poucas são elas, aquelas que não gostam do chocolate. Mas será que qualquer chocolate é gostoso? Qualquer chocolate faz bem para a saúde? Hoje a gente vai falar de um chocolate funcional e quem explica tudinho e dá uma verdadeira aula, mais uma vez, é a doutora Gisela Savioli. Seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer mais uma vez recebê-la. E você é ótima, né? Tá tudo bem? Tá tudo lindo. Então, eu fico feliz quando eu ganho parabéns aqui dos médicos, dos nossos convidados, porque eu sou toda comprometida, não, você sabe, né? Você é, olha, fidelíssima. Não é fácil, mas quando a gente ganha parabéns, seja em qual for a situação, a gente sai sempre muito feliz. Lógico. Então, eu tô com a consciência tranquila. Mas, será que esse chocolate funcional também pode ser bem-vindo na gravidez? Queria entender um pouquinho. Que chocolate é esse, doutora Gisele? Ele é diferente dos chocolates que a gente encontra aí? Enfim, qual a diferença dele? Ele tem que ter no mínimo 50% de cacau. Tá. Porque é no cacau que estão todos os benefícios. Então, para ter uma alegação realmente de um produto funcional, a gente tem que lembrar que tem que ter cacau. E quanto mais cacau presente, melhor. Tá. E por que hoje a mídia está falando tanto do cacau? Porque hoje tem estudos científicos trazendo à tona que os benefícios que você pode conseguir para a sua saúde ingerindo esse cacau. E olha que interessante. Década de 40, olha quanto tempo atrás, 1940, eles começaram a observar que tinha uns índios que moravam numa ilha e que usavam uma bebida feita com umas favas que eram justamente feitas de cacau. E esses índios tinham a pressão mais baixa. E não era problema genético, porque quando eles mudaram para o continente, pararam de usar aquela bebida, a pressão começou a subir. Entendi. Aí, por que é que o cacau tem esses benefícios? Bom, primeira coisa, o cacau tem umas propriedades que são flavonoides. Sim. E que são polifenóis, uns nomes bonitos para dizer que são substâncias antioxidantes. Tá. Explicando para os nossos ouvintes, telespectadores, na verdade. O que acontece? O ferro não enferruja? Sim. Nós oxidamos. Oxidar vem da palavra oxigênio. Então, respirou, não adianta, envelheceu. Quer dizer, você produziu radicais livres. Tá. E o que pode combatê-los? O cacau é um deles. Ele é antioxidante. E uma das coisas muito importantes, principalmente quando a gente fala, vou comer chocolate, vai aumentar o meu colesterol. Não é bem assim. Se você comer o chocolate correto, esse que eu digo que tem que ter pelo menos 50% de cacau, o que você vai ter? Você vai ter propriedades que vão melhorar este perfil lipídico. Tá. Porque sabe aquele LDL, Sim. HDL, o HDL bom colesterol, o LDL ruim? Quando que ele fica ruim? Principalmente quando ele se oxida. Então, quando você está comendo assim o cacau de verdade, com todos aqueles benefícios, é como se você pegasse aquela bolinha do LDL, vamos chamar assim, passasse um protetor solar nele. E aí ele fica assim, sem essa capacidade de se oxidar com tanta facilidade. Entendi. Porque quando ele se oxida, que o seu, digamos assim, o seu exército assim, de fiscalização imunológica, que fica ali na parede do seu vaso, ele identifica a partícula oxidada como inimiga e ele vai lá e integra, tira da circulação, colocando para dentro do vaso. Aí vão formando aquelas placas de gordura. Aquilo é a placa. Então, quando você come o cacau de verdade, com esses polifenóis, você tem isso. Então, você melhora, a primeira coisa também, circulação. Então, melhorar circulação sanguínea significa melhorar níveis pressóricos. Então, você melhora a sua pressão. Mas se você está melhorando toda a sua circulação, você melhora também a circulação cerebral. E você também vai melhorar a circulação da placenta. Então, que legal. É muito interessante. Então, comer um bom chocolate, aquele que é feito com pelo menos 50% de cacau. Porque qual é a vantagem? Quando ele tem esse 50% de cacau, ele vai ter muito menos das outras coisas que não deve. Então, quanto mais cacau tiver, melhor. Mas aí você vai ver que quanto mais cacau, mais amarguinho. Mas é justamente esse amarguinho que são as propriedades antioxidantes que conferem esses benefícios para a saúde. Olha, que interessante. Muito interessante, muito bacana. Muitas vezes o nosso paladar não está habituado a esse sabor, mas é uma questão
de hábito, lembrando, de iniciar, né? Nossas papilas gustativas, elas levam 14 dias para mudar um paladar. Lembra que eu falo isso no livro? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Vou mostrar para todo mundo, adoro esse livro. Aliás, essa semana uma revista de grande circulação fala das bactérias intestinais que nos engordam. Então, olha, eu já escrevi isso há 2 anos atrás. E nos bons chocolates, esses com 50% de cacau, tem uns no mercado que trazem fibras pré-bióticas, que são fibras, alimentos para as nossas boas bactérias intestinais. Entre outras coisas, você reparou que tem um período do mês que normalmente as mulheres ficam alucinadas por chocolate, precisam do chocolate? TPM, não tem o que fazer. É chocolate. É chocolate, mas na verdade você quer uma substância importantíssima que também tem no chocolate, que é o triptofano, que ajuda a melhorar os aportes de serotonina. E outra coisa que tem também no cacau, magnésio. Ah, é? E a gente depleta, elimina muito magnésio também, sabe quando? Quando nós estamos estressadas. E quem hoje não anda com esse estresse à flor da pele. Estresse que acaba com as nossas bactérias intestinais, acaba com tudo e engorda, né? Além de tudo. O estresse engorda? Ah, mas eu não te contei sobre o estresse? Não, lá no livro tem um capítulo. Atentos, o estresse engorda. Meninas, atenção. Porque o estresse produz cortisol. O cortisol entende que você vai partir para a luta ou para a fuga, é uma questão de sobrevivência. Então, ele vai precisar arranjar energia rápida para você rapidamente converter em energia, coisa que você não tem. Da onde que ele vai conseguir essa energia? Do seu músculo. E aí, mais rápido. Aí guarda gordura e detona seu músculo, baixa o quê? Metabolismo, né? Então, gente, por favor. E aí engorda. E não, fora que depois, todo aquele processo inflamatório do estresse ajuda a engordar um pouco mais, porque prejudica a ação da insulina, que é outra coisa complicada. Mas o chocolate pode entrar como um coadjuvante aí. Vamos combater o estresse. O magnésio. Além do que, os bons chocolates, esses com 50% de cacau pelo menos, você tem que olhar qual é o primeiro ingrediente que vem. Geralmente, os outros chocolates, o primeiro ingrediente é o açúcar. E açúcar é alimento das más bactérias, é alimento que vai subir sua insulina, e essa insulina não vai apenas abrir sua célula para entrar glicose, vai lá no seu rim, bota você para excretar cálcio. Então tem todo um contexto importante, por isso que é importante a gente começar a se ambientar, a se acostumar a ler rótulo. A ler rótulo e a também o paladar ir modificando. Açúcar vicia. Hoje a gente tem estudos que mostram que o açúcar tem a mesma ação no cérebro como se fosse uma droga. Por isso que mais a gente come açúcar, mais a gente quer. E outra coisa, os nossos fungos intestinais amam açúcar, né? Então, eles cutucam você para comer doce, para eles ficarem todos felizes, né? E aí, seu cabelo começa a cair, porque tem fungo intestinal a não poder mais. Agora, uma pergunta, antes da gente falar da parte boa, como combater, então, esses fungos e como melhorar o intestino. É por isso que muitas vezes quem come muito doce, eu pelo menos já ouvi, após essa ingestão assim, né, acentuada de uma festa, né, muito bolo, docinho, tal, tem uma diarreia? Pode ser. Pode ser também em função de eliminar, porque seu corpo não dá conta de tudo aquilo. É uma reação também que pode ser, depende. Às vezes a pessoa também tem uma intolerância e acabou consumindo em demasia. Porque o grande problema dessas intolerâncias é a quantidade e a frequência, né? Então esses são os grandes problemas. A moderação, o equilíbrio. Com um saldo positivo, com muito legume, muita verdura, muita fruta, muito vegetal verde escuro, porque folha verde escura, porque tem magnésio. O magnésio é o maestro dos minerais. Vitaminas e minerais são como uma grande orquestra e o magnésio é o maestro. A gente tem que sempre estar colocando folhas verdes escuras, sim. Isso é muito importante. Por isso que o cacau tendo magnésio faz isso, faz você ter desejo de comê-lo para você repor os estoques. O organismo é sábio. É muito sábio, sem querer, né? Agora, como o cacau, então essa quantidade de cacau no chocolate, pode melhorar o intestino? Bom, na verdade, o que acontece? O cacau do bem, lembrando que você vai melhorar toda a sua circulação. E a circulação é do corpo inteiro, inclusive pensando bem no time masculino, que precisa ter uma circulação muito boa periférica.
Como produção de óxido nítrico. E essa produção de óxido nítrico, esses flavonoides do cacau favorecem. Entendi. Então, para todos nós, então você precisa ter uma circulação boa no organismo inteiro, tá? Então, o cacau favorece isso. Lembrando que se você não injeta muito açúcar nesse intestino, você vai ter uma proteção, tá? Em relação a excesso de fungos. Outra coisa muito interessante, os bons chocolates que hoje temos no mercado, dê uma olhada no rótulo mostrando como tem fibras. Essas fibras são os alimentos das boas bactérias intestinais. Entendi. Tá? E lembrando que são elas que fazem aquele reboquinho, lembra da parede? Da parede intestinal. E não deixa o tijolinho separar e ficar entrando coisa que não deve lá para dentro. E daqui a pouquinho a gente vai fazer com o chefe Renato Calef exatamente esse chocolate. Só tem um detalhe, Qual além detalhe? de tudo com biomassa de banana verde. Mentira, tem biomassa? Claro, porque a gente tem que ir agregando valor. Não é que porque a gente veio outro programa, falou de biomassa, acabou, ponto, vura. Agora hoje é cacau, ponto, acaba. Não, a gente tem que ir unindo, porque aí a gente está fazendo uma sinergia. O que é sinergia? Uma tábua que consegue sustentar 10 quilos, mais uma tábua com 10 quilos. Se você junta as duas, elas não vão conseguir levantar 20, sim 30 quilos. Entendi. Isso é sinergia. Então, é o alimento fazendo sinergia. A doutora Gisela é sensacional. Mélios, gente, eu quase trago um caderninho. Fico aqui ouvindo igual vocês de casa. Eu vou fazer só uma perguntinha e depois nós vamos para a cozinha com o chefe Renato. A pergunta é da Sara. Sara, um beijo para você. Qualquer tipo de chocolate ajuda a ter energia ou só o chocolate normal? O chocolate que tem essa função rápida, então esse que a gente falou, que tem mais cacau, ele também dá mais energia? Como a é isso? longo prazo, porque o problema é que a gente pensa que aquele outro cheio de açúcar dá energia. Na verdade, ele rouba. Porque num primeiro momento você tem aquela euforia, depois você reparou que você fica mais para baixo do que para cima? Exatamente. Então, cuidado, vamos pensar a longo prazo. Então, ele, de repente, não é aquele alimento que a gente come antes da atividade física para ter energia para malhar. Não, a gente tem que ter a energia a longo prazo, durante toda a atividade e depois também. Quer dizer, tem que ser uma coisa bem pensada. Vamos falar sobre isso, então, enquanto a gente estiver preparando o nosso chocolate, que falar de atividade física também é muito legal. Eu vou só passar para vocês o contato da doutora Gisela. Quem tiver dúvidas sobre esse e outros assuntos, olha, o site dela é muito legal. www.giselasavioli.com.br www.giselasavioli, com i no final, .com.br. O telefone 0 operadora 11 3062 4822 3062 4822. Lembrando que tem o Twitter, né? Você tá no Twitter, o seu é @Gisela_Savioli. Tudo junto? Tudo junto. Então pode mandar as dúvidas também a partir de agora, @Gisela Savioli. Eu respondo, viu, gente? Seus livrinhos, deixa eu mostrar outro esse também. com o Renato, maravilhoso, cheio de receitas bárbaras, com cacau e biomassa de banana verde. Vamos levar esse para a cozinha que eu vou mostrar depois também. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fantástico esse livro, o título já é perfeito. Bom para o presentinho de Natal, a dupla. Isso aqui é um investimento em qualidade de vida. Escolhas e impactos, gastronomia funcional em parceria com o chefe Renato Calef, que vem daqui a pouquinho para a gente seguir aí agora com a nossa receita.